Olá, pessoal! Como desfrutar mais do amor de Deus? Isso é uma das coisas mais importantes numa relação afetiva. Desfrutar do amor do outro. E com Deus? Como podemos desfrutar mais dele? A resposta é simples: por meio da reciprocidade. O nosso tema hoje é servir a Deus é ser recíproco a Ele. E por meio desse estudo, nós vamos ver como desfrutar mais do amor de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Vamos fazer uma oração para iniciar o nosso trabalho de hoje? Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, porque tu és santo, tu és poderoso, tu és benigno, tu és amor. Ó Pai, estamos aqui diante de ti para falar da tua palavra, para ouvir a tua voz, para entender do teu caráter, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ser conosco, que o teu Santo Espírito nos oriente nesse trabalho de hoje. É isso que nós lhe pedimos e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Bom, eu fiz aqui um esboço para que a gente possa dar acompanhando aqui o andamento, né, do estudo. Então vamos lá. Servir a Deus é ser recíproco a Ele. Mas o que é reciprocidade? O que significa reciprocidade? Reciprocidade é uma troca, é um toma lá, dá cá. E essa troca, ela pode ser uma troca de coisas, pode ser uma troca de sentimentos, pode ser uma troca de atitudes, né? Pode ser uma troca de uma série de coisas. Quando a pessoa diz, ele me ama e eu sou recíproco a ele, significa que eu o amo também, né? Então, assim, de uma forma de significado do que é reciprocidade, é isso. É uma troca mútua, né? Mas nós, quando a gente fala reciprocidade em relação a Deus, não é bem isso. Tem uma outra conotação. Ainda é uma troca, mas dentro de uma nova conotação. E para a gente ver isso, nós vamos ver aqui, vamos passar por 1 Samuel 2,30. Vou colocar aqui 1 Samuel 2,30. Deixa eu ir para 1 Samuel 2:30. E assim diz a palavra do Senhor. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Então vamos ver aqui sobre a reciprocidade. O Senhor está falando aqui que aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Nós vamos ver aí que existe ali uma relação de praticamente parecida com toma lá, dá cá, né? Você me dá honra, eu te dou honra. Você não me dá honra, você será desmerecido, né? Então, parece que é uma situação de toma lá, dá cá, mas não é bem uma relação de toma lá, dá cá. Nós vamos ver por quê. Por que não é uma relação de toma lá, dá cá. E aí, voltando aqui à reciprocidade, né? Ser recíproco a Deus, a gente vai ver também que essa reciprocidade em 1 Samuel 2,30, nós estamos vendo a reciprocidade dos homens para com Deus. Dos homens para com Deus. Por quê? Porque Deus é amor e Deus quer nos honrar. Deus quer nos honrar. Então, quando o homem não honra a Deus, ou seja, ele não é recíproco com Deus na honra, aí ele perde, vamos dizer assim, ele deixa de desfrutar
é vamos dizer assim, esse caráter de Deus na sua vida, né? Então ele deixa de desfrutar, ele deixou de desfrutar esse caráter de Deus na vida dele, por quê? Porque ele não foi recíproco com Deus. A reciprocidade que a gente estava vendo, que é uma troca de dois lados, mas a reciprocidade em relação a Deus, ela é diferente. A reciprocidade em relação a Deus não é uma troca, é uma retribuição. Porque Deus nos dá, Ele que toma a iniciativa, e o caráter dele que é o caráter que deve ser, vamos dizer, mirado, que deve ser o alvo, né? E quando a gente é recíproco a Ele, nós temos ali, obtivemos ali, desfrutamos ali do caráter de Deus. E aí nós estamos vendo em 1 Samuel 2,30 a reciprocidade de Deus, de nós com relação a Deus, a reciprocidade com Deus. Mas tem também a reciprocidade com os homens, e a gente vai ver isso aqui, a reciprocidade que está, deixa eu ver aqui, em Mateus 7,12. Vamos lá para Mateus 7,12. Deixa eu procurar aqui, Mateus 7, 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa é a lei e é como os profetas proferem, né? Então, nós estamos vendo aqui, ó, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o. Ou seja, faça com os outros o que você gostaria que fosse feito a ti. Certo? É interessante nessa passagem que não existe uma condicionante aí. Não existe uma condicionante. Se fulano fizer isso com você, você faz isso. Se ele não fizer, você faz assado. Não. É independente da atitude, do comportamento daquela outra pessoa, da pessoa da qual você está se relacionando, você deve fazer a ela, você deve oferecer a ela o que você gostaria que fosse oferecido a você. Embora o outro não esteja te oferecendo, não esteja sendo agradável, né, a ti, você deve ser agradável a ele. É como se for a reciprocidade. A reciprocidade do homem para com o homem, ela é bem parecida, que Deus coloca para nós, é bem parecida da reciprocidade de Deus para conosco, de nós para com Deus também, né? Mais de Deus para conosco, porque Deus, ele age dessa forma, ele age com o seu caráter independente de como a gente age com Deus. Ele tem o caráter dele, ele não muda. Ele tem o caráter dele e ele não muda, né? Então, eu quero desfrutar o melhor que Deus tem para me dar, eu preciso ser recíproco ao caráter do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Então, nós vimos aqui que servir a Deus é ser recíproco com Ele. Por quê? Porque quando nós servimos a Deus, nós temos a oportunidade de conhecer a Deus, né? Temos a oportunidade de se relacionar com Deus. E nós vimos aí em duas passagens a importância de sermos recíprocos, não só com Deus, mas também ser recíproco com os homens. E o que é preciso para sermos recíprocos a Deus, né? O que é preciso para ser recíprocos a Deus? Primeiro, conhecer o caráter de Deus. Conhecendo o caráter de Deus. Você não pode dar uma reciprocidade a Deus se você não conhecer o caráter dele. Senão você vai estar retribuindo algo que não está de acordo, que não está em conformidade com o caráter do Senhor. E aí, por ignorância, você não desfruta o melhor que o Senhor pode lhe oferecer. Você não desfruta o que o Senhor tem de melhor para nos oferecer. Então, é preciso conhecer o caráter de Deus. Como conhecer o caráter de Deus? Como nós podemos conhecer o caráter de Deus? Nós sabemos que Deus, ele se revela. Ele se revela para nós. E por onde que Deus se revela? Ele se revela por meio da palavra, da tua palavra.
Ele se revela também por meio do Espírito Santo, se revelou por meio de Jesus Cristo. Mas hoje o que nós temos na mão para conhecer o caráter de Deus de uma forma mais rápida e que está à nossa mão é a Bíblia, a palavra do Senhor. Então, para que a gente possa ser recíproco a Deus, para que nós possamos ter uma atitude de retribuição a Deus, do caráter que Ele nos dá, do caráter que Ele nos oferece, porque Deus é bom, porque Deus é amor, porque Deus é fiel, esses são caráter de Deus, que nós temos que ter essa reciprocidade para que a gente possa desfrutar do melhor de Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Então, precisamos conhecer o caráter de Deus por meio da leitura da palavra. É importante que todo cristão tenha uma devoção na leitura da palavra. Lê diariamente a palavra de Deus. É para ler um capítulo inteiro? Não. Você vai lendo 2, 3 versículos, medita naqueles versículos, tenta compreender, tenta extrair daquele versículo o caráter de Deus. É muito fácil, dentro de qualquer versículo, você reconhecer ali um caráter de Deus, uma promessa, uma condição, né? Então, quando você começa a exercitar isso, você começa a, com poucas leituras, né? Independente de ter lido toda a Bíblia, mas com poucas leituras você já começa a assimilar o caráter do Deus e pode experimentar, ser recíproco a Ele e ter uma experiência transformadora do seu caráter, né? A segunda coisa que a gente precisa para ter reciprocidade com Deus é ter relacionamento com Deus. E como nós vamos nos relacionar com Deus? Uma das formas é por meio da oração. É através da oração que nós nos relacionamos com Deus. Através da palavra, o Senhor fala conosco. Através da oração, nós falamos com o Senhor, nós nos abrimos para o Senhor. E o Espírito Santo, quando nós oramos, o Espírito Santo, ele se faz presente, ele entra em ação e há um relacionamento com Deus, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então nós precisamos nos relacionar com Deus, conhecer o caráter de Deus, para que a gente possa ser recíproco a Deus e para que a gente possa desfrutar do melhor que Deus tem para nos oferecer. A outra forma que nós temos para sermos recíprocos a Deus, para conhecer o caráter de Deus, para ter relacionamento com o caráter de Deus, é através do serviço. Nós precisamos servir a Deus. E com relação a serviço, no episódio anterior que eu falo, servir é buscar a unidade da fé. Nesse episódio que eu falo, a gente fala muito sobre servir, o que é servir a Deus. Porque muitas vezes a gente pensa que servir a Deus é servir na igreja. Não, não é. Servir a Deus é fazer tudo que nós fazemos está sendo dedicado ao Senhor, está sendo feito conforme a natureza de Deus, conforme o caráter do Senhor. Então, tudo que nós fazemos, se nós fizermos conforme o caráter do Senhor, quando nós estamos fazendo a mínima tarefa possível, se no decorrer dessa tarefa nós formos recíprocos ao Deus, nós estivermos retribuindo o caráter de Deus na execução da tarefa, nós estamos servindo a Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. E é interessante que quando nós servimos a Deus, nós nos colocamos no nosso lugar. Quando nós servimos a Deus, nós sabemos qual é o nosso lugar, qual é a nossa posição do lugar. Nós tomamos uma posição com relação a Deus, né? Nós precisamos nos posicionar com relação a Deus. E nós temos que saber a nossa posição em relação a Deus. Nossa posição em relação a Deus é de servo, de filho. Então, quando nós começamos a servir ao Senhor, por isso que servir ao Senhor é importante. Porque a nossa posição nessa relação com Deus é de servo. E não existe servo que não serve. Para você ser servo, você precisa servir. Então é muito importante a gente entender isso. Vamos para frente aqui para a gente dar andamento com relação a essa questão do posicionamento. A maneira como nos posicionamos determina o trato de Deus para conosco.
Como nós nos determinamos, como nós vamos dizer assim, nos posicionamos diante de Deus, determina como é o trato de Deus para conosco. Como é o trato de Deus para conosco. Nós vamos ver isso em Salmos 18, 25 e 26. Deixa eu botar aqui Salmos 18, 25 e 26. Deixa eu pegar aqui. Salmos 18, vão ser 2 versículos, 25 e 26. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Olha que o salmista está falando aí sobre o trato de Deus para com as pessoas, né? Ele está falando, e aí a gente vê uma reciprocidade. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, também puro. Com o perverso, inflexível. Vamos entender, porque quando a gente entender essa passagem de Salmos, a gente vai entender muito bem essa reciprocidade e essa questão da reciprocidade e essa questão de que a reciprocidade no relacionamento com Deus, a reciprocidade é retribuir. Porque Deus, ele é bom. Ele é bom. Esse é o caráter de Deus. Ele é bom. Ele gosta de ser bom. Ele gosta de ser bom. Deus, ele é íntegro. Ele é fiel. Esse é o caráter de Deus. Ele gosta de ser íntegro. E aí parece que, quando a gente lê a primeira vista, assim, para com benigno, benigno te mostras. Parece que, ele é benigno porque eu fui benigno. Não, é inverso. A reciprocidade é inversa. Deus é bom, e quando você retribui a bondade de Deus, você desfruta da bondade de Deus. Não é que ele vai ser bom contigo porque você foi bom para com os outros. Não, ele é bom. Deus é bom. Deus é benigno. Deus é fiel. Mas quando você retribui a bondade de Deus, você desfruta da bondade de Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. É isso que é a reciprocidade de Deus. A reciprocidade, ela não é um toma lá da cá, porque Deus já nos dá. E Deus quer nos dar o melhor. Nós temos que oferecer o melhor de Deus para desfrutar o melhor de Deus. Deus é puro. Agora, se a gente for... E é interessante que ele fala assim, ele te mostras. Para com benigno, benigno te mostras. Ou seja, ele revela a sua bondade. Porque ele é bom, ele é benigno. E a sua benignidade dura para sempre. Não vai acabar. Né? Então, quando ele bota assim, para com benigno, benigno te mostras. Então, se você quer que Deus revele o melhor de Deus e você desfrutar do melhor de Deus, você tem que retribuir, ser recíproco com o caráter de Deus, com o melhor de Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. E é interessante ainda mais nessa passagem que ele fala assim, com o perverso inflexível. O que é inflexível? Inflexível ele não se mexe, ele não flexiona, ele não se debruça, ele não lhe ouve, ele não lhe atende. Então, muitas vezes, e é interessante que quando a gente fala assim, para com o benigno, benigno te mostra, benigno com quem? Com Deus? Não, benigno com as pessoas, com todas as pessoas. E não adianta você ser benigno a um e maligno a outro, não. Ser perverso com o outro, não. E muitas vezes a gente está tendo atitudes, está sendo muito bom para uma série de pessoas, mas com 1, 2, 3 pessoas eu estou tendo uma atitude ruim, uma atitude nefasta, malvada. E aí estou pedindo a Deus, entrando, orando ao Senhor, né? Mas estou com contenda com o irmão. Ou com contenda até com o inimigo, né? Estou até com contenda com o vizinho. E estou orando, pedindo a Deus que Deus é inflexível, ele não se mexe por conta da sua perversidade, por conta da sua má conduta. E aí você não desfruta do melhor de Deus, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado.
né? Então, a gente está vendo aí que a maneira como nós nos posicionamos determina o trato de Deus para conosco. E nós vimos aí em Salmos 18, 25 e 26, a reciprocidade no sentido de retribuirmos, né, o caráter de Deus. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente está orando e diz, o Senhor não me responde. Tem alguma coisa acontecendo, né? Tem algo que não está de acordo. Reveja sua conduta, seus relacionamentos, e aí busque corrigir, crescer, né? Porque quando a gente pede perdão, a gente cresce. Quando a gente perdoa, a gente cresce. Quando a gente se arrepende, a gente cresce, né? Então isso tem muito a ver com as nossas escolhas. Muito a ver com as nossas escolhas. Vamos ver aqui 1 Timóteo 4,14, que fala? 1 Timóteo 4,14. Vamos lá. 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Eu botei dois versículos aqui, era só um. Vamos voltar aqui, vamos deixar só um aqui. Pronto. Não te faça negligente para com o dom que há em ti. Então, muitas vezes, o que acontece? O Senhor nos chama a servir, porque nós somos servos. Nós somos servos de Deus. E não existe servo sem servir. Mas Deus faz mais do que isso. Deus nos dá dons. Deus nos aperfeiçoa para fazer o serviço. Deus nos dá talento para fazer o serviço, para servir. E por que Deus nos dá tudo isso? Porque Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Deus quer nos dar o melhor de si para nós. Deus quer que nós desfrutemos o melhor que Deus tem para nós. E para isso nós precisamos conhecer o caráter dele, porque nós precisamos ser recíproco ao caráter dele, precisamos retribuir o caráter dele, precisamos nos aperfeiçoar nisso. E a forma que Deus encontrou foi nos chamando para servir. Foi nos chamando para servir. É através do serviço que nós nos relacionamos com Deus da forma mais próxima. É através do serviço que nós vamos ter intimidade com Deus. É através do serviço que nós vamos deixar que o nosso velho homem aflore e que o Espírito Santo possa nos corrigir, nos convencer do juízo, do pecado, e que a gente possa se arrepender, pedir perdão, se relacionar com o Senhor e oferecer, e ser aperfeiçoado para cada vez mais oferecer melhor o caráter do Senhor, retribuir o caráter do Senhor e desfrutar do melhor que Ele tem para nós. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Deixa eu voltar aqui. Então, essas são as nossas escolhas. Quais são as nossas escolhas? O que é que nós temos escolhido? O que é que eu tenho escolhido? Deus me deu talento. Deus me aperfeiçoa. Deus, Ele me capacita. E eu tenho duas escolhas. Eu posso ficar parado, cruzar os braços e dizer, não, eu já sou salvo. Ou eu posso simplesmente engajar no trabalho. Engajar no serviço. Fazer parte do reino de Deus é servir ao Senhor. Não é simplesmente ser salvo e esperar Jesus voltar. Então, Deus, Ele toma a iniciativa, assim como Ele tomou a iniciativa de nos salvar, Ele toma a iniciativa de nos chamar para o serviço na medida que Ele nos chama para o serviço e que Ele nos capacita para o serviço. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Opa, deixa eu pegar aqui. Né? Então, nós precisamos ser recíprocos com Deus para desfrutar o melhor de Deus. E aí você pode pensar assim, você dá a Deus, Deus dá de volta, será que isso não é uma barganha? Será que isso não é uma barganha? Não, não é uma barganha, porque uma barganha, ela é uma troca baseada na dependência mútua. Para que haja barganha, eu preciso depender de uma pessoa e a pessoa precisa depender de mim. Então nós vamos barganhar ali, trocar ali
alguma coisa, algum sentimento, algum comportamento, né? Então a barganha, ela está baseada nisso, na troca, na dependência mútua. Mas com Deus não, porque Deus não depende de nós. Deus não depende de nós. Nós é que precisamos do Senhor. Nós é que precisamos do Senhor. Tudo o que Deus precisa, Ele tem. Ele cria, Ele faz. Deus é criador, Deus é poderoso. Tudo que Ele precisa saber, Ele sabe, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, né? Ele é onipotente. Então, não existe barganha com Deus. Olha, existem muitos cristãos que dizem, eu vou dar 2 dias de jejum para Deus para que Ele me dê tal coisa. Não, meu irmão, Deus não precisa do seu jejum. Você que precisa jejuar. Você precisa jejuar para você mesmo. Nossas atitudes são para nós, não para Deus, né? Nossas atitudes são para o nosso enriquecimento quando nós buscamos ser recíprocos com o caráter do Senhor, né? Então, a reciprocidade com Deus é retribuir, porque Deus, Ele tem tudo o que Ele precisa. Ele não precisa de nada, eu preciso retribuir o que Ele me deu. Eu tenho que retribuir a Deus o amor que Ele me dá. Eu tenho que retribuir a Deus a fidelidade que Ele me dá. Eu tenho que retribuir a Deus, o tempo que Ele dedica para mim. Eu tenho que retribuir a Deus o caráter que Ele quer imprimir em mim. É isso que nós precisamos. É isso que é ser recíproco com Deus. Não é barganha. Não é barganha, é retribuição em amor, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. E aonde fica a graça? Né? É aí que está a graça do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele busca esse relacionamento conosco, Ele busca reatar esse relacionamento conosco, e Ele é proativo nessa restauração de relacionamento. Foi Ele quem tomou a iniciativa, quando Ele entrega o cordeiro, quando Ele se faz cordeiro, quando Ele faz a entrega da oferenda dos nossos pecados. Ele oferece o seu Filho amado pelos nossos pecados. E aí, nós que estávamos separados de Deus pelo pecado, passamos a estar próximos de Deus, passamos a ter relacionamento com Deus. Então, pela graça do Senhor nós somos salvos. E pela graça do Senhor, nós precisamos retribuir a graça do Senhor para que tenhamos acesso à graça do Senhor. E por que isso? Porque o primeiro passo é dado pelo Senhor, quando Ele vai lá e oferece o cordeiro pelos nossos pecados. E nós temos que dar um passo, em direção a Deus através da nossa fé. Nós precisamos ter fé no sacrifício de Jesus. Então, Deus, e olha que aí também há a reciprocidade, a retribuição, porque Deus, acreditando que nós vamos dar esse passo da fé, de crer em Jesus, Ele entrega Jesus. Porque se Ele não cresce que nós iríamos dar esse passo, Ele não faria isso. Então a própria salvação, a própria graça de Deus, que nos faz justos diante dEle, que nos afasta do pecado, para que nós tenhamos acesso a essa graça, precisamos ser recíprocos com Deus. Precisamos ser recíprocos com a fé que o Senhor tem. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Tem um exemplo muito prático para a gente entender e compreender todas essas coisas. É a questão do pai, do filho dedicado, e o filho indiferente e o filho rebelde. Vamos entender um pai que tem 3 filhos. Um filho dedicado, que é aquele filho que está sempre com o pai, um filho indiferente, que só pensa nele, e o filho rebelde que não quis nem mais ter relacionamento com o pai e foi embora, né? Esse pai, ele acolheu esses filhos quando eles nasceram. Ele deu amor, carinho,
deu as necessidades básicas, comida, remédio, deu proteção, deu tudo que essas crianças precisavam, e ele ama esses meninos. E ele ama tanto o filho dedicado quanto o filho diferente, como o filho rebelde. Mas o filho dedicado é aquele filho que tem mais reciprocidade com o pai, porque ele se dedica ao pai. Ele trabalha, quando o pai está trabalhando, ele vai lá e se oferece a ajudar. Não, meu pai, peraí, deixa que eu seguro aqui, você vai e completa aí. Então ele quando vai sair, vai para um jogo de futebol, ele chama o pai para ir tem alegria na presença do pai. Então esse filho dedicado, ele vai usufruir mais do que o pai tem para lhe dar. O filho indiferente é aquele filho que só está pensando nele, só vai ao pai quando ele precisa de alguma coisa. E tem muito crente que é assim, né? Só vai orar a Deus quando está precisando de alguma coisa. Ah, Senhor, vai abrir uma porta de emprego para mim, aí vai ora, vai na igreja, vai no culto de oração, e aí chega a bênção, vai embora. Esse é o filho indiferente. Ganhou a bênção? Ganhou, mas não está usufruindo mais de Deus. Não está usufruindo do melhor de Deus. Está, vamos dizer assim, se contentando com pouco. Se contentando com pouco. O cristão indiferente, ele se contenta com pouco. Ele se contenta com pouco. E há o filho rebelde. Quem é o filho rebelde? É aquela pessoa que não aceitou a Jesus, que está afastado do pai. Houve um problema entre eles e ele valorizou demais aquilo. Valorizou e se afastou do pai. Mas este pai ama o filho rebelde. Esse pai ama o filho indiferente. Esse pai ama o filho dedicado. Mas os 3 filhos, esse pai tem o mesmo caráter, é a mesma pessoa. Mas os 3 filhos, eles desfrutam mais ou menos do pai. É isso que é a reciprocidade, que é a reciprocidade através do serviço, através da nossa dedicação a Deus, que faz com que nós desfrutemos mais do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Show. E aí você pode pensar assim, se a graça é para todos, por que servir? Realmente, a graça é para todos, como eu falei no exemplo, né? A graça, o filho dedicado, o filho indiferente, o filho pobre, a graça está para todos. Mas a graça é para todos, o chamado é para muitos, nós vamos ver isso mais que em Mateus 7. O chamado é para muitos, mas a escolha, poucos são os escolhidos. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, né? E aí, tudo bem, a graça é para todos, não vou servir. Não vou servir, eu vou perder oportunidades. Eu vou perder a oportunidade de ser fiel ao Senhor, de mostrar ao Senhor a minha fidelidade, de retribuir a Deus a minha fidelidade. Eu vou perder a oportunidade de retribuir o amor de Deus e usufruir do amor de Deus, desfrutar do amor de Deus. Eu vou perder a oportunidade de crescer nos frutos do Espírito, no fruto do Espírito, da benignidade, do amor, da longanimidade, do domínio próprio, coisas que no fundo, só fazem bem para a gente, que é o melhor que Deus tem para nos entregar. Então, por que servir? Porque servir é uma oportunidade. Servir é uma oportunidade de nos relacionarmos com Cristo e deixarmos ser aperfeiçoados pelo Senhor, nos relacionarmos com o Senhor e sermos aperfeiçoados pelo Espírito Santo, nos relacionarmos com o Espírito Santo e sermos aperfeiçoados por Cristo, por Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Nós precisamos servir, porque somos servos. Essa é a nossa posição, né? E quanto podemos experimentar da parte de Deus? Quanto podemos experimentar? Até quanto eu posso experimentar da parte de Deus? Isso é uma boa pergunta, né? Porque
a gente está vendo ali que o filho dedicado, ele desfruta mais do que o filho indiferente e que desfruta mais do que o filho rebelde, que não desfruta praticamente nada, está afastado, né? Mas até quanto eu posso experimentar da parte de Deus? Esse limite está em nós, somos nós que limitamos o que podemos experimentar da parte de Deus. Quanto mais nos dedicamos a servir ao Senhor, quanto mais nos dedicamos a orar ao Senhor, quanto mais nos dedicamos a ler a palavra do Senhor, quanto mais nos dedicamos a nos relacionar com o Senhor, mais nós desfrutamos do Senhor. O limite está em nós. 1 João 11:40. Vamos lá, João 11:40. João 11:40. Deixa eu mudar aqui. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Olha só. Jesus fala que vem a glória de Deus. Mas, para ver a glória de Deus é preciso crer. Então, o limite está em quem? Está em você que precisa crer. É preciso crer. É preciso tirar as arestas, é preciso tirar a dúvida, é preciso tirar as amarras, as aparas. Porque crer é crer. É preciso crer. E aquele que não crê, ele não consegue agradar a Deus. E se você não consegue agradar a Deus, você vai receber inflexibilidade da parte de Deus. E é assim que a palavra de Deus diz, inflexibilidade da parte de Deus. A graça é para todos, o chamado é para muitos, e poucos são os escolhidos. E eu rogo aqui neste dia, para que você seja um escolhido de Deus. Do fundo do meu coração. É isso que eu entrego para você hoje. Que você possa compreender a reciprocidade de Deus. Que servir a Deus é ser recíproco a Ele. E ser recíproco a Ele, você desfruta do melhor que Deus pode lhe trazer. Então, como desfrutar mais? Vamos voltar aqui para a gente ver como desfrutar mais do amor de Deus, sendo recíproco ao Senhor. Como desfrutar mais do amor de Deus, retribuindo amor a Deus. Retribuir amor a Deus é retribuir amor aos homens, porque é criação de Deus. Retribuir amor a Deus é retribuir a fidelidade do Senhor. Retribuir amor a Deus é buscar relacionamento com Ele, é buscar compreender o seu caráter. Vamos desfrutar mais do amor de Deus? Vamos. E você vai descobrir que quando você for desfrutar mais do amor de Deus, você vai desfrutar mais da atenção de Deus, você vai desfrutar mais do favor de Deus, você vai desfrutar mais da fidelidade de Deus, você vai desfrutar mais de tudo que Deus pode lhe oferecer. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Oremos. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Deus, porque Tu és fiel e a sua fidelidade dura para sempre. Graças te damos, Senhor, porque Tu és amor e Tu nos amou primeiro. Nos amou quando éramos filhos rebeldes. Nos amou quando éramos filhos indiferentes e nos ama sendo filho dedicado, Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque Tu quer nos entregar o melhor, quer que nós desfrutemos o melhor de Ti, Senhor. E graças te damos, Senhor, porque isso o Senhor entregou nas nossas mãos, depende de nós. Depende de nós recebermos o melhor de Ti. Está nas nossas mãos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a dar o melhor de nós. Ajuda-nos, Senhor, a tirar os limites, as amarras que limitam o que nós podemos desfrutar do Senhor. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Tenha uma boa semana. Se puder, dá um like. Se puder, segue a gente, compartilha. Que Deus ilumine sua semana. Amém? Amém.